Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emanuel Peixoto e o objetivo desse vídeo é realizar um convite a todos os candidatos e estudantes que estão se preparando para os concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica na especialidade de informática. No mês de março, o site Concursando Militar irá promover um curso de resolução de questões de provas anteriores. Então, questões de banco de dados especificamente serão abordadas e essa é uma grande oportunidade da gente estar debatendo e visualizando como resolver questões de diversos níveis, dos mais complexos aos mais fáceis, de parte teórica, né, a parte mais prática também será desenvolvida. Então a gente vai visualizar aqui algumas informações sobre esse curso de resolução de questões. Então o conteúdo dele, tá? A gente vai estar visualizando questões de banco de dados das provas da Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? O QT é o quadro técnico, o QCO é o quadro técnico também, mas do Exército, o QT é da Marinha, o EAOAP, que é o quadro de apoio da Força Aérea, tá? Então a gente vai estar visualizando não somente questões de prova, mas um pouco de teoria também. Então, normalmente os cursos e módulos que são promovidos no site Concursando Militar, então a gente se reveste um pouco de teoria para poder facilitar o entendimento da resolução das questões e a aula evoluir num nível mais equânime, né? Então todo mundo é nivelado um pouquinho aí para poder a aula fluir e a resolução de questão ficar mais simples, ok? Então a gente não somente vai falar sobre resolução de questões de forma seca, então a gente tem um pouquinho sim de teoria. Não será disponibilizada uma apostila repleta de conceitos, aquela coisa maçante, não. O objetivo nosso é trazer um extrato, resumo dos tópicos e informações mais importantes e que vão auxiliar o candidato ali, né, o aluno, a resolver a questão sem perder muito tempo, sem muita firula, tá? Então, também nós vamos passar dicas, tá, de como resolver questões de banco de dados ali com mais eficiência e rapidez, coisa que para uma prova ali que exige que o candidato ele esteja atento ao tempo que ele se predispõe a uma determinada questão, então ele não pode estar resolvendo uma questão que vai atrapalhá-lo na prova, sem que ele tenha um domínio correto ali e técnicas para resolver questões de forma rápida. Senão ele vai se enrolar ali, vai perder tempo, e isso aí é precioso para ele mais na frente em outras questões, tá? Então, principalmente em banco de dados ali, quando você tem, de repente, uma questão mais complexa, mais trabalhada, com a exigência ali de você bater o olho numa sentença, num select, tá? Que tem ali diversos joins, e você precisa ali fazendo ali uma correlação entre tabelas, filtragem. Então é importante a gente ter uma certa noção de como construir ali um raciocínio rápido para chegar à resolução dessas questões, tá? Outras informações sobre o curso: ele vai ser iniciado no dia 6 de março, tá? É uma terça-feira. O material será disponibilizado todas as terças e quintas, tá? Aulas gravadas com um pouco de teoria e a resolução de exercícios. O instrutor do curso, desse módulo, seria eu, tá? E o valor dele vai ser de R$ 90, tá certo? Aqui a gente vai mostrar rapidamente como você vai poder se inscrever. Então você entra no site Concursando Militar, aqui a gente vai disponibilizar um link para vocês com um formulário
para que vocês preencham a pretensão de participar do módulo. Então, quando a gente atingir um quórum ali mínimo de alunos, então a gente tem certeza que vai poder tocar o curso com tranquilidade e com a quantidade mínima de pessoas para que o material seja produzido, né, e o esforço que a gente vai colocar nesse material ele seja recompensado, né? Então, outras informações que a gente pode passar para vocês aqui, ok? Vamos ver aqui, sempre tem outras dúvidas, né? Então eu pontuei aqui algumas perguntas e a solução dessas dúvidas, tá? Então, o período de acesso ao material. Então, quando você adquirir esse material vai estar disponível durante um ano, tá? De acesso, tranquilamente. Então, a maioria das provas vão ocorrer a partir do meio do ano até ali setembro. Então você teria acesso até o outro ano, se você adquirir agora, por exemplo, em março, quando vai começar esse módulo. Março do próximo ano você teria acesso ainda a esse material, tá? As aulas serão online ou serão gravadas? Então, esse módulo tem a proposta de disponibilizar em dias específicos videoaulas com parte um pouco teórica e resolução de questões ali com aquela pauta, né, daquele extrato lá que foi pontuado com dicas e parte teórica sendo destrinchada ali para vocês, tá? E aí a gente entra na parte prática, na resolução das questões, ok? Então isso aí não vai ser online. Outros módulos que a gente já desenvolveu aqui no site foram online, foram bastante produtivos, mas esse formato que a gente está propondo aqui, ele tem um foco maior na resolução de questões. Não quer dizer que a gente não vai ter teoria, vai ter teoria, mas de forma mais enxuta, tá? Não na elaboração de uma grande apostila, né, de muita teoria. Não, a gente vai pontuar a parte importante para que a gente possa conseguir resolver questões, sejam questões simples ou complexas, ok? Vamos voltar lá para o nosso guia ali da pauta desse vídeo. Então, quais são os tópicos que serão abordados, tá? Então, a princípio, o foco desse curso é a resolução de exercícios, né? de questões de provas anteriores. Mas, como eu já frisei, a gente tem que se pautar de assuntos para amadurecer uma ideia e aí partir para as questões. Então, a gente vai sim abordar diversos temas, tá? Como conceitos gerais de banco de dados, os SGBDs. Então, quais são os tipos, né? Bancos de dados relacionais, os hierárquicos, né? Os multidimensionais com a parte de BI, Data Warehouse e aqueles conceitos que podem ser abordados em questões de prova, tá? Catálogos e esquemas, né? Diferenças entre eles. Parte de visões, importância de visões e o que eu posso filtrar, de repente dar privilégios especiais a uma visão diferenciada ali. Tá? A parte de transações, então, begin transaction, tá? End transaction, determinado tipo de banco de dados pode ter uma implementação para transações um pouco diferente, mas no geral a gente inicia uma transação no nível de banco de dados e finaliza. E aí a gente tem, né, pode dar um commit para gravar definitivamente essa transação, né, finalizar ela com a gravação no disco, como também pode dar um rollback, tá? Esse rollback vai poder ser realizado explicitamente ou baseado num erro que possa eventualmente iniciar um retorno lá daquela transação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, tá? A CID, né? Confidencialidade, integridade, né? Disponibilidade. Então são conceitos genéricos, gerais. A parte de relacionamentos, integridade relacional entre tabelas. Então, qual é a importância de se ter, por exemplo, constraints para fazer amarrações entre tabelas de forma a manter a integridade, tá, do banco. E
falando sobre constraints, a gente pode falar sobre cascata, né? Como uma transação pode influenciar dados em outras tabelas, por exemplo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí. A parte de normalização, que é muito importante, então, como é que a gente pode normalizar, tá? Tabelas. A gente vai entrar também na parte de concorrência, que é um assunto muito importante, que a gente entra lá com a parte de bloqueios, deadlocks, níveis de isolamento. Isso tem muita relação com a parte de transações, né? Então, as concorrências vão ditar ali como é que o meu banco vai se comportar em relação a bloqueios que podem acontecer, deadlocks, tá? E as transações, iniciar uma transação, finalizar, um rollback, um commit, tudo isso pode influenciar um banco de dados em relação à concorrência, né? Então, outra dica aqui que eu deixo para vocês é o cuidado em relação à concorrência e o paralelismo, né? Então, são assuntos que a gente vai trabalhar, tá? Para diferenciar o que é uma execução paralela efetivamente da concorrente, tá? Então, são assuntos que a gente vai pontuar, tá? Dando diferenças, dando dicas ali e pegar as questões que foram trazidas em concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica e ali tentar resolver, tá? Depois de já construir algum conhecimento, algum conceito, desmistificar alguma coisa e aí fica mais claro, fica mais nivelado para a gente poder resolver com tranquilidade as questões, ok? Outra dúvida aqui que pode eventualmente vocês terem, né? Resolução de questões vão seguir a cronologia das provas ou dos assuntos? Então, o foco do curso são as questões que vão ser resolvidas. Mas eu costumo trazer um pouco de teoria primeiro. Então, a nossa cronologia ela não deve seguir, tá? Ali, vamos lá, questões do ano de 2010. Então, questões de 2010 da prova da Marinha, Exército Aeronáutico, de banco de dados. Eu não vou fazer isso. A ideia é pontuar temas importantes e aí, a partir dele, verificar aonde em quais provas, em quais anos esses assuntos apareceram. E aí, abre-se uma oportunidade para a gente pontuar o quê? Dicas. Olha, pessoal, esse assunto aqui há tempos não é explorado. Pode ser que ele seja explorado. Esse assunto foi explorado na prova da Marinha, mas ainda não foi na prova do Exército. Então, cuidado, pode eventualmente ser explorado, que é um assunto importante, um tema importante. Então, fica aqui o esclarecimento de que a gente não vai fazer somente e secamente, né, a resolução de questões. A gente entra um pouquinho com teoria, não como uma apostila grande, enfadonha, cheia de assuntos. Não, a gente vai trazer ali um extrato, uma coisa mais resumida, vai pontuar e aí vai partir para as resoluções de questões. Existe o fórum, tá? Então eu mostrei aqui para vocês o site, tá? Então a gente costuma nos módulos abrir um fórum, tá? E no fórum aqui os alunos podem fazer perguntas, trazer alguns questionamentos, tá? E até eventualmente ali, professor, olha, eu acho que a sua teoria, né, não está legal, ou esse outro caminho aqui é mais interessante. Então, abre-se uma oportunidade para a gente discutir e chegar a um consenso de como poder melhorar o nosso desempenho, de chegar e resolver uma questão mais rápida, tá? Então, tudo isso aí é ponderado e o instrutor, ele quer ser um facilitador. Na verdade, eu sou um facilitador para vocês. Muita gente aqui está num nível muito alto, e o nível de exigência desses concursos é altíssimo. Então eu tenho certeza que vocês têm um conhecimento, um embasamento, tenham alunos que têm um embasamento muito grande, inclusive maior que o meu. Então isso não é difícil de acontecer. Então a gente tenta ser um facilitador. Um aluno ali pode ter uma facilidade num assunto, uma dificuldade em outro, a gente vai tentar equilibrar ali e todo mundo seguir junto
para poder aumentar o nosso rendimento no concurso. Essa é a nossa proposta, tá bom? Então, normalmente também a gente, dentro da plataforma, onde vocês vão ter acesso a essas videoaulas e esses extratos, normalmente a gente pontua ali quais são as bibliografias que estão sendo usadas. Por exemplo, aqui eu entrei nesse módulo de Linux, então aqui estão pontuados quais foram os livros que a gente pegou ali, deu uma pincelada e trouxe alguns temas, alguns assuntos que são relevantes ali para a prova. Então, o interessante é que essa técnica, essa abordagem tem sido interessante, porque a gente tem visto que a gente tem conseguido fazer a predição de algumas questões, tá? Então a gente traz alguns temas e bota ele num viés ali de dizer, olha aluno, esse tema aqui ele está sendo abordado com frequência, ou esse tema aqui faz tempo que não é abordado, cuidado, ele pode aparecer. Então abre-se essa oportunidade para a gente. Então fica aqui, tá? Esse convite para vocês. Solicito que divulguem, passem para outros amigos que têm o mesmo interesse nesse concurso, tá? Para que a gente possa completar aí um quórum de alunos que possam ajudar a gente a melhorar a plataforma, evoluir ela, tá? E desenvolvendo outros materiais para a comunidade desse concurso. Beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus, desejo a todos vê-los lá em março no curso, tá? E sucesso, muito sucesso nos estudos aí para vocês. Forte abraço.